Presidente do STJ autoriza a retomada das obras de transposição do Rio São Francisco. O contrato referente ao eixo norte da transposição do Rio São Francisco estava suspenso por decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Está na lei. Estados e municípios devem garantir o acesso à educação infantil. Crianças de 0 a 6 anos de idade têm direito ao atendimento gratuito em creches e pré-escolas. Justiça Militar decreta a prisão de tenente-coronel do Exército por desvio de armas. O oficial era responsável pela fiscalização de armamentos apreendidos pelo Exército. Pichação não é arte, é crime. Um crime contra o patrimônio e o meio ambiente, que pode ter pena de prisão de até 3 anos se praticado contra prédios públicos. Olá, boa tarde. Boa tarde. Presidente do Superior Tribunal de Justiça autoriza a retomada das obras de transposição do Rio São Francisco. O contrato referente ao eixo norte da transposição do Rio São Francisco estava suspenso por decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, atendendo o requerimento de um consórcio de empreiteiras que foi considerado inabilitado para atuar nas obras. A Advocacia Geral da União entrou com um pedido de suspensão de segurança no STJ contra a decisão do TRF1. A AGU argumentou que a obra suspensa tem como objetivo abastecer parte da região Nordeste e que a paralisação afetaria o abastecimento de água em várias cidades. Ao aceitar o pedido, o presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, afirmou que manter a decisão que suspendeu a execução do trecho final da obra provocaria elevados custos sociais e econômicos, afrontaria o interesse público e ensejaria grave lesão à ordem, à saúde e à economia públicas. O presidente da República, Jair Bolsonaro, escolheu Sérgio Banhos para ministro titular do Tribunal Superior Eleitoral, após lista tríplice enviada pelo Supremo Tribunal Federal. O subprocurador-geral da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, Sérgio Silveira Banhos, foi nomeado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, como ministro titular do Tribunal Superior Eleitoral. Ele assume uma das vagas de representantes da carreira jurídica, até então ocupada pelo ministro Admar Gonzaga, que deixou o tribunal após completar o biênio. Sérgio Banhos tomou posse como ministro substituto do TSE em 23 de agosto de 2017. O decreto com a nomeação como ministro titular foi publicado no Diário Oficial da União. Especialista em direito eleitoral, Sérgio Banhos nasceu no Rio de Janeiro. Se formou em Direito e Geologia pela Universidade de Brasília. Banhos é mestre e doutor em Direito Público pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e mestre em Políticas Públicas pela Universidade Britânica de Sussex. Sérgio Banhos coleciona medalhas e comendas pelo trabalho jurídico realizado. Com a nomeação, o ministro passa a integrar o colegiado, que analisa e julga os processos relacionados à justiça eleitoral. No total, 7 ministros ocupam as cadeiras titulares no TSE. 3 são indicados do Supremo Tribunal Federal, 2 do Superior Tribunal de Justiça e 2 da carreira de advogados. Banhos atuará pelo próximo biênio e estará junto à Corte nas eleições municipais de 2020. E no ano passado, o Bacenjude bloqueou mais de 50 bilhões de reais de devedores. Foi o maior volume de interceptação de recursos desde o início do sistema há 14 anos. Segundo o Banco Central, do total bloqueado, 18 bilhões foram usados para pagar débitos trabalhistas. O Bacenjude é a plataforma eletrônica que permite ao Poder Judiciário fazer a penhora online de valores para quitar dívidas reconhecidas pela Justiça. O sistema é gerenciado pelo Banco Central e pelo Conselho Nacional de Justiça. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, pediu ao Supremo Tribunal Federal a aplicação das penas de prisão e perda de mandato ao senador Fernando Collor por práticas dos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Collor é réu nos 2 crimes, acusado de receber mais de 30 milhões de reais em propina por negócios da BR Distribuidora, subsidiária da Petrobras, na venda de combustível. Segundo as investigações da PGR, Collor cometeu por 30 vezes o crime de corrupção passiva e por 369 vezes o de lavagem de dinheiro.
A Procuradora-Geral sugere a aplicação para Fernando Collor da pena de 12 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão e 280 dias de pagamento de multa no valor unitário de 5 salários mínimos para cada um dos 30 crimes de corrupção passiva e a fixação em 10 anos e 3 meses e 10 dias de reclusão para cada um dos 369 crimes de lavagem de dinheiro, mais pagamento de multa e indenização por danos morais e materiais, no total de quase 60 milhões de reais, o equivalente ao montante cobrado na propina. A Justiça de Porto Alegre condenou uma concessionária a fornecer carro reserva para um cliente que comprou um veículo 0 quilômetro com defeito. O dono do carro ingressou com uma ação judicial contra a IESA Veículos e a Renault do Brasil, sustentando que o seu carro novo, um Renault Kwid, que comprou com a finalidade de utilizar para transporte de passageiros por aplicativo, apresentou defeitos de fábrica que o levaram à manutenção por mais de 10 vezes. Diante disso, o autor solicitou que a concessionária disponibilize veículo reserva com as mesmas características do original, até que seja feito o conserto. Na decisão, o magistrado considerou que o carro foi comprado pelo autor da ação para prestação de serviços e que a demora por parte da Justiça poderia trazer prejuízos para ele. Assim, concedeu a liminar para que a parte ré forneça um veículo similar ao adquirido pelo autor até que o conserto esteja pronto. A multa pelo descumprimento é de R$ 200, limitada a R$ 20 mil. Uma audiência de conciliação foi marcada para o mês de julho. A seguir, estados e municípios devem garantir o acesso à educação infantil. Iniciar a vida escolar em local adequado e seguro é importante para o desenvolvimento da criança. Policiais paulistas envolvidos em confronto com mineiros podem voltar ao trabalho, mas sem armas. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. Os ministros da 5ª turma do STJ concederam habeas corpus para substituir a prisão preventiva de 4 policiais civis de São Paulo por outras medidas cautelares. Eles foram denunciados por tentativa de lavagem de dinheiro e porte ilegal de arma de fogo. De acordo com o processo, em outubro do ano passado, os policiais foram contratados para participarem de escolta privada de empresários de São Paulo que seguiam em direção a Juiz de Fora, em Minas Gerais. Na ocasião, houve troca de tiros entre policiais paulistas e mineiros que também faziam segurança privada. 2 pessoas morreram no confronto. Além da prisão em flagrante dos policiais paulistas, foram apreendidos 14 milhões de reais entre notas falsas e verdadeiras. As prisões foram convertidas em preventivas. O ministro Reinaldo Soares da Fonseca havia concedido liminar para substituir a prisão dos policiais por medidas cautelares, como a suspensão das funções na segurança pública e a proibição de manter contato com os demais investigados. Mas, no mês passado, o ministro revogou a medida cautelar de afastamento das funções. Em nova análise do caso na 5ª turma, o ministro destacou que o processo aponta que os policiais paulistas escoltavam empresários que foram até a cidade mineira para fazer negócios supostamente ilícitos. No entanto, o ministro ressaltou que, enquanto um dos empresários teve decretada apenas a proibição de sair do país, os policiais estavam presos desde a época dos fatos. Dessa forma, a turma concedeu habeas corpus para substituir a prisão preventiva dos policiais por medidas cautelares, como a proibição de ausentar-se da comarca de residência sem autorização do juiz de 1º grau. Além disso, os agentes estão proibidos de sair do país e tiveram a suspensão do porte de arma decretada. A Justiça Militar decretou a prisão preventiva do tenente-coronel do Exército, Alexandre de Almeida. Ele é acusado de desviar armas das Forças Armadas para um clube de tiro no Espírito Santo. As informações com Evne Araújo. O oficial era responsável pela fiscalização de armamentos apreendidos pelo Exército. De acordo com as investigações, ao invés de enviar as armas para destruição, o tenente-coronel vendeu o material para um clube de tiro no Espírito Santo. Foram 166 armas de diversos calibres a um valor de R$ 90 mil. Um dos sócios do clube alegou ter sido vítima de um golpe do militar e que não sabia sobre a procedência ilegal do armamento. E uma ex-tenente temporária do Exército foi condenada pelo Superior Tribunal Militar por prestar declaração falsa de tempo de serviço. Uma das regras para o tempo de serviço de militar temporário
é a de que não pode exceder a 8 anos de serviços efetivos, sejam eles contínuos ou interrompidos, no serviço militar ou público. Mas uma ex-tenente temporária tentou burlar essa norma ao omitir tal informação na declaração de tempo de serviço público ao ingressar no Exército. Ela foi convocada para se explicar e assinou uma declaração afirmando possuir apenas 2 anos de serviço público fora das Forças Armadas. Alguns meses depois, a mesma oficial entregou aos seus superiores uma certidão, informando o real período de tempo em que trabalhou antes de entrar para o Exército, tempo este superior a 2 anos. Esse documento foi entregue após ela completar 10 anos de efetivo serviço público, o que supostamente garantiria a ela estabilidade no Exército. Segundo a denúncia, houve a intenção de fraude, pois em 2012 a administração já havia pedido a declaração de tempo de serviço a militar e ela só apresentou o documento em 2015. A primeira instância condenou a militar pelo crime de falsidade ideológica a 1 ano e 4 meses de reclusão, conforme previsto no artigo 312 do Código Penal Militar. A ré recorreu ao Superior Tribunal Militar, reivindicando a nulidade da sentença ou a sua absolvição, afirmando não ter existido má-fé em sua conduta. Do acervo probatório, é possível comprovar que, por meio da ação perpetrada pela recorrente, em declarar tempo diferente do real, representa fato jurídico relevante no tocante à questão de permanência, além do tempo regulamentar nas fileiras do Exército Brasileiro, violando o disposto no artigo 312, que é a falsidade ideológica. Por lei, estados e municípios, Cadu, têm obrigação de garantir acesso à educação infantil. Agora, conseguir vagas em creches e pré-escolas da rede pública nem sempre é possível. Isso viola o direito à educação. Luiz Felipe tem 8 meses e está na creche desde os 4. A mãe se considera sortuda porque entrou numa lista e conseguiu a vaga. Eu participei do processo seletivo do GDF, fiz a inscrição pelo 56 e lá é sistema de pontos, né? E aí nós fomos contemplados. Eles nos ligaram para ir na regional de ensino fazer a matrícula e validar aqui na creche. Em boa parte do país, a demanda é muito maior que o número de vagas disponíveis na rede pública. Além disso, outros fatores, como a distância entre a residência e as escolas com vagas, dificulta o acesso. Iniciar a vida escolar em local adequado e seguro é importante para o desenvolvimento da criança. A baixa qualidade de ensino ou a falta de vaga viola o direito à educação. Nesta creche, em Brasília, as crianças entram com 4 meses e saem com 5 anos de idade. Os profissionais fazem 3 horas de coordenação para que atenda essas crianças. Então, é muito importante. A gente vê assim, um desenvolvimento maravilhoso deles. O meu horário em sala de aula é de 7h30 ao meio-dia e 30, né? E a gente tem uma rotina a cumprir e a gente desenvolve um vínculo, né? Um afeto e muito amor por eles. E para falar mais sobre esse assunto, conversamos agora aqui nos estúdios da TV Justiça com o advogado Einstein Lincoln Taquari. Antes de mais nada, muito obrigado pela presença conosco aqui nos estúdios da TV Justiça, doutor. Boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço, Cadu, Rafaela. Doutor, o direito à educação em si já é, todos sabemos, um direito constitucional. Mas os direitos da criança, acesso ao garantido a berçário, à creche, os nossos diplomas legais, eles estabelecem o que exatamente? Eles estabelecem justamente o que você falou, Cadu. Já começamos pela nossa legislação maior. A Constituição Federal, ela prevê a obrigatoriedade do Estado e do Distrito Federal cuidar do ensino fundamental a partir dos 6 anos de idade. E os municípios, eles ficam com a obrigatoriedade desse cuidado, desse primeiro, né, contato da criança com a educação, que é de 0 a 5 anos de idade. E cabe aos estados e municípios definirem regras próprias para a definição de número de vagas, distribuição, acesso prioritário? Isso já tem definido dentro das regras de cada um. O que não pode acontecer e que acontece muito, lamentavelmente, é a falta de vagas. Tá? E isso, quando ocorre, cabe àquele pai, àquela mãe prejudicado de procurar o Poder Judiciário para sanar essas faltas. É mais uma política pública
que, na verdade, está na Constituição, está nas leis infraconstitucionais, mas o cumprimento delas fica muito a desejar. Eu já cansei de usar um exemplo, uma citação específica, que é aquele axioma colocado por Richelieu, ou seja, não se fiscalizar o cumprimento de uma determinada lei é autorizar que não se cumpra exatamente aquilo que se queria com determinada lei. Nesse caso especificamente, é o que acontece, ou pelo menos alguma eficácia em se pedir esse direito especificamente para as crianças? Olha, há uma eficácia, sim, mas o que acontece, infelizmente, é isso, né? Falta essa fiscalização, ela só chega quando, eu costumo dizer isso, o maior fiscal hoje desse país é a mídia. Ela é que exerce esse papel, ela é que está desenvolvendo as instituições, as sociedades civis, infelizmente, se recuaram e acaba acontecendo o que a gente está vendo, né? Essa situação desagradável. E essas creches, esse cuidado com essa criança é de interesse de toda a sociedade e não necessita necessariamente que a mãe esteja trabalhando, que a mãe e o pai estejam trabalhando. Próxima pergunta, né? Quem tem direito a essas vagas, a partir de que idade? O pai precisa estar empregado, tem que comprovar, você já adiantou que não, né? Não, e nem faria sentido. Você já imaginou? Eu tenho um filho pequeno, preciso procurar emprego, com que eu vou deixar a criança para eu poder procurar meu emprego? É incoerente se for fazer esse tipo de exigência. Eu costumo dizer o seguinte, é direito da criança e obrigação do Estado e da família suprir as necessidades dela. Falamos a respeito do judiciário. Há instâncias administrativas, o que pode ser feito quando os pais não conseguem essa vaga? Olha, os pais podem recorrer, sim, administrativamente, dentro da estrutura das prefeituras, dos municípios, dos estados, aqui mesmo dentro do Distrito Federal, e vai ouvir aquelas respostas lamentáveis, corriqueiras, que a gente acaba ouvindo. Olha, não tem vaga, vamos colocar em outro canto, vamos ver, porque a criança tem que estar, em primeiro lugar, próximo de onde ela está morando, de onde os pais estão trabalhando. Não tem sentido, né? Um pai que está lá em Taguatinga deixar uma criança aqui no plano piloto ou vice-versa. Então tem que fazer toda essa adequação. Quando isso não se consegue, não se ajusta, e a administração faz pouco caso, não é? Tem que se buscar o Poder Judiciário para suprir, como acontece com a questão de saúde hoje. A judicialização da saúde tornou-se uma coisa muito grande. Eu acho que temos que começar a judicializar a educação. Infelizmente, né? Tem que procurar o judiciário para conseguir um acesso que está na Constituição Federal. Mas, para finalizar, Defensoria Pública é um instrumento adequado? Perfeito, Rafael. Porque geralmente são pessoas mais humildes, né? Que não têm condições financeiras. Perfeitamente. A Defensoria Pública, ela presta, sim, esse trabalho com eficiência, ela vai... Os defensores se dedicam, aqueles estagiários, voluntários que estão lá também se dedicam muito a esse trabalho. Doutor Einstein, muito obrigada pela entrevista. Boa tarde. Muito obrigado. Eu que agradeço esse convite. E no próximo bloco vamos conhecer um projeto que une artistas e donos de casas ou prédios com espaço disponível para as obras de grafite. A nossa ideia é revitalizar essas casas com murais, com grafite, intervenções urbanas, possibilitando uma galeria a céu aberto, assim. A comissão gestora do teletrabalho do Tribunal de Justiça da Paraíba definiu parâmetros para a aferição da produtividade dos servidores que atuam no sistema de teletrabalho. O encontro contou com a presença de membros da comissão, da Diretoria de Tecnologia da Informação do Tribunal e também de representantes dos servidores que atuam nos cartórios da capital paraibana. A cada trimestre, é verificado o desempenho dos funcionários que integram o regime de teletrabalho, bem como suas respectivas unidades judiciárias na área de família, civil e fazenda pública. O servidor que faz um ato mais complexo não está tendo como aferir isso. Então, às vezes, uma conclusão que é um ato simples, que é com um simples clique, então ele conta como uma carta precatória, como uma carta rogatória, que é um ato que demanda mais tempo. Então, essa aferição vai ser muito interessante para o servidor, para poder ser mensurado efetivamente como é que está o trabalho dele. Para que possamos, diante disso, atribuir valores para que esses atos sejam pontuados. E cada servidor
diante dessa pontuação, vai saber as suas metas e as suas obrigações a cumprir em cada processo. Muito válido a intenção do desembargador João Benedito em convidar os servidores para participar da reunião para a gente dialogar sobre os pontos avaliados pelo servidor. O presidente da comissão gestora do teletrabalho do TJPB, desembargador João Benedito, lembrou que para haver uma correta e eficaz avaliação, se faz necessário acompanhar toda a movimentação processual, desde a expedição do mandado até o arquivamento do processo. A cada movimento desse, nós devemos atribuir um peso, dependendo da complexidade e da importância dessa movimentação. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul decidiu que a Justiça Federal deve julgar o caso que envolve um terreno do Asilo Padre Cacique, em Porto Alegre, reivindicado como área quilombola. Com isso, o processo passa agora a ser analisado pelo TRF da 4ª Região. Em 2009, a Sociedade Humanitária Padre Cacique ingressou com a ação de reintegração de posse de área localizada no asilo na capital. Em 2015, foi proferida a sentença que determinou a reintegração da área. Após inúmeros recursos, em agosto de 2018, foi expedido o mandado de reintegração de posse. No entanto, a Defensoria Pública da União protocolou petição sustentando a necessidade de inclusão do INCRA e da Fundação Cultural Palmares no processo, requerendo a remessa da ação para a Justiça Federal. O Ministério Público Federal se manifestou, afirmando que a área a ser reintegrada é reivindicada pela comunidade remanescente do Quilombo Família Lemos e também pediu a remessa à instância federal. De acordo com o relator do recurso, o desembargador Glênio José Warstein Heckmann, cabe à Justiça Federal decidir o caso. Assim, foi negado o provimento ao recurso do asilo, sendo declinada a competência para o TRF da 4ª Região. Pichação é crime, mas infelizmente, né, Cadu, basta uma caminhada rápida nas ruas das grandes cidades para encontrar casas e prédios alvos de vândalos. Pois é, Rafaela, aqui em Brasília é um projeto desenvolvido desde o início deste ano tem o objetivo de reunir donos de imóveis e artistas que praticam o grafite. Quando a Suênia ficou sabendo que poderia ceder uma parte da fachada da casa dela para artistas, o interesse foi imediato. Em poucos dias, o grafite estava concluído. A gente ficou muito feliz porque esse projeto te possibilitava ter uma obra de arte na sua casa, de um artista da cidade, enfim, além de deixar a rua muito mais bonita, a nossa casa muito mais alegre, mais colorida. Desde janeiro deste ano, o objetivo do site Obra à Frente é promover o encontro de artistas e donos de casas ou prédios interessados em ceder o espaço para o grafite. Rapidamente começam a aparecer os primeiros interessados. Os grafiteiros e os donos dos imóveis fazem um cadastro de graça, uma forma simples de divulgar a arte e combater as pichações. Depois do primeiro contato pelo site, os interessados se reúnem para definir quais vão ser os desenhos. E em poucos dias aparecem os resultados. Obras de arte como estas, que ajudam a deixar a cidade muito mais bonita. A idealizadora da página é a Patrícia. A artista exibe com orgulho a casa onde ela e outros integrantes do coletivo fizeram o trabalho e conta que o objetivo é espalhar o grafite por várias partes da cidade. A nossa ideia é revitalizar essas casas com murais, com grafite, intervenções urbanas, possibilitando uma galeria a céu aberto, assim, como se fosse um museu a céu aberto, onde as pessoas estão convidadas a caminhar pela W3 e encontrar essas obras de arte. O grafite também evita as pichações, um crime contra o patrimônio e o meio ambiente, que pode ter pena de prisão de até 3 anos se praticado contra prédios públicos. Para esta advogada, políticas públicas também devem ser desenvolvidas para combater os atos de vandalismo. São indispensáveis para maior conscientização da população, né, para que possa, como uma comunidade, observar e denunciar esses fatos, e também para os autores, né, desses fatos se conscientizarem de que é um crime, de que é um dano ao patrimônio e que precisa ser reprimido pelo Estado. E esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Um excelente final de semana para você. Até segunda. Obrigado pela companhia. Boa tarde e até segunda. Tchau.
Música